Bom dia, thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias, obrigada porque hoje é segunda, obrigada porque estamos começando uma semana nova. Estamos juntos aqui falando do que realmente importa, do que realmente interessa, enviando aqui para algumas pessoas, então vamos juntos lá. Bom dia meu amigo Jairo, tudo bom? Vamos lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e seguintes. Mas como está escrito, olho não viu, gosto muito dessa passagem, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. No fundo a gente sabe, né? Porque o Espírito de Deus revela. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Bom dia, bom dia. Essa semana nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto particularmente. Eu chamei de o novo de Deus. Viver coisas novas, né? Nós temos que desejar assim, do fundo do nosso coração, de verdade, o novo de Deus. Normalmente, o ser humano, né, nós temos a característica de repetir as histórias. Então nós vamos repetindo o que nós chamamos de padrões repetitivos. Cometer os mesmos erros, repetir as histórias, padrões repetitivos nos levam para lugares iguais. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira assim. Às vezes a gente vive 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos, achando que viveu 100 anos diferentes, mas na verdade nós corremos o sério risco de viver o mesmo ano repetido 100 vezes, ou o mesmo ano repetido 40, 50 vezes. Então, para que isso não aconteça na nossa história mais, pode ser que nós tenhamos já repetido isso, pode ser que nós tenhamos cometido os mesmos erros, pode ser que nós tenhamos recaído nos chamados padrões repetitivos, mas hoje nós temos oportunidade. É disso que nessa semana nós vamos falar. Como viver o novo de Deus. E o que é o novo de Deus, né? O que seria o novo de Deus, né? Primeiro que isso aconteceu comigo e eu um dia me clareou e eu acredito que muitas pessoas vivem isso, muitas mesmo, né? Primeiro que nós temos medo da vontade de Deus. Ontem, dia dos pais, né? Parabéns aí para o papai que tá na sala, né? E para todos os papais, mas eu tenho um probleminha com, não o dia dos pais, tem um probleminha com a imagem do pai. O inimigo de Deus, ele tem destruído na sociedade a imagem do pai. Bom dia. A imagem do pai. Por quê? Quando a imagem do pai ela é deturpada para nós temos dificuldade de sentir de verdade que Deus é bom. Bom dia, amiga. Nós sabemos, aqui na cabeça, nós sabemos que Deus é bom, porque a gente aprendeu, né? Ou na igreja, ou em algum lugar, a gente aprendeu que Deus é bom. Mas de verdade, assim, no coração, eu mesmo sendo cristã a vida inteira, eu descobri que eu tinha dificuldade de aceitar a vontade de Deus. É como se Deus fosse a qualquer momento me sacanear. E olha que eu tive um pai excelente. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar com ele através de uma videochamada, né? Que a minha relação com Deus foi bastante facilitada, né? Porque o meu pai realmente ele é maravilhoso. Foi e é maravilhoso, né? Mas a maioria dos pais, quando acontece problemas em família, normalmente é a imagem do pai que é mais detonada. A mãe fica aquela mãe perfeita e a imagem do pai ela é destruída para os filhos, né? Até porque, infelizmente, né, nós mães às vezes fazemos muito bem esse papel, né? Então a gente confunde o que o marido me fez e eu transfiro isso como se fosse o pai que estivesse fazendo. Mas na verdade o que não deu certo foi a relação, né? Do marido, esposo e esposa. Mas a maioria das mães faz uma confusão e jogam na cabeça dos filhos a decepção dela com o homem. E na verdade aquele homem não é o homem da criança, aquele é o pai da criança. Então essa confusão estraga muito dentro da imagem que nós como crianças ainda nós fazemos do pai, do Deus Pai, né? Isso é muito bem
trabalhado no filme A Cabana. Quem não assistiu, eu sempre falo da Cabana, né? Porque essa é a história, né? O principal lá, o ator principal, não vou dar spoiler não, mas o ator principal lá, ele tem uma dificuldade com o pai, que é colocada no iniciozinho do filme. E isso é trabalhado na Cabana. O amor com Deus Pai, né? Então isso tem que ser resolvido dentro de nós. Então se você estiver passando por uma situação bem difícil, em qualquer área da sua vida, e se alguém falar com você assim, ó, não tem mais nada para ser feito, agora só Deus. Isso aí pra você é uma boa notícia ou tipo, tô lascado? Essa resposta que a gente dá automático mostra, né? Bom dia. Se nós confiamos no amor de Deus ou não. Mas todos nós, em maior ou menor medida, nós precisamos trabalhar dentro de nós a nossa confiança de que Deus é bom. Isso é difícil da gente perceber, porque como eu disse, nós temos até vergonha de admitir para nós mesmos. Por exemplo, eu tendo sido criada a vida inteira e tendo sido cristã minha vida inteira, eu tinha dificuldade de aceitar que no fundo eu não confiava em Deus. Entre o meu plano e o plano de Deus, eu ficava com o meu. Eu confiava que eu sabia onde eu queria chegar. Olha que coisa louca. A gente demorou demais para chegar nesse ponto, porque eu não admitia para mim mesmo que eu não confiava nos planos de Deus. E isso é um ajuste que nós temos que fazer básico na nossa vida. Porque na verdade a palavra de Deus diz que tudo o que Deus faz é bom, que os planos de Deus são bons. E nós lemos hoje, 2 Coríntios 2, falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana jamais foi capaz de pensar e de imaginar o que Deus tem preparado para nós que o amamos. Mas aí vem também uma outra questão, né? A questão da acusação. Às vezes nós nos julgamos muito mais do que Deus está julgando. Então eu falo, eu sou pecadora, eu estou em pecado. E só para deixar todo mundo mais tranquilo, né? Todos nós estamos em pecado. Não tem como não estar em pecado. Essa é uma notícia que às vezes tranquiliza um pouco a gente, né? Então nós nos julgamos. Por isso nós achamos que Deus está lá como um julgador, só olhando e anotando. E esperando a oportunidade para passar rasteira. É porque nós pensamos que Deus pensa como nós. Só que Deus pensa sobre nós como está escrito no filho pródigo. O filho pródigo, ele estava em pecado. Sim, o filho que saiu, né, gastou tudo. Sim, ele estava em pecado. Mas o pai, ele não ficou anotando e falando, vou cobrar mais essa aqui ele vai ter que me pagar de qualquer jeito. Como nós imaginamos que Deus fica olhando para mim, para você, bom dia, e imaginando que ele está só esperando a oportunidade para te ferrar. Isso é tão sutil, é tão difícil da gente perceber isso, porque nós não queremos admitir nem para nós mesmos que nós temos medo, né? Nós temos medo de Deus. Então o que é mais forte dentro de mim? A confiança de que os planos do Senhor são bons para mim, como diz 2 Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, eu nunca consegui imaginar o tanto de coisa boa que Deus tem para mim, ou eu tô achando que Deus está lá em cima só anotando e tentando me ferrar. Né? Então isso é um ajuste importante que nós precisamos fazer dentro de nós. O pai é aquele pai do filho que saiu, do filho pródigo. Essa é a imagem de Deus. E essa imagem de Deus, quem foi que nos deu essa imagem de Deus, né? Quem nos deu foi Jesus. É uma parábola. Jesus deu essa imagem. É aí que nós precisamos ser curados. Só que muitas vezes pessoas religiosas, ou até o próprio pai e mãe nosso, né? Quem estava próximo de nós, fez questão de nos mostrar que, se comporta, a gente não fala assim às vezes com as crianças, né? Se comporta que a polícia está chegando, né? Às vezes falta autoridade no pai e na mãe, ao invés de achar essa autoridade dentro dele, ele fica transferindo essa autoridade para outras figuras. Polícia é muito usado nessa hora e Deus também. Deus tá olhando, viu? Deus tá vendo. Tem até uma brincadeirazinha no TikTok, né? Que a pessoa fala, Deus tá vendo todas as coisas. A pessoa, Deus tá vendo? E se assusta, né? Então qual é o nível de confiança que nós temos, né? E se o nível tá baixo, o que nós precisamos fazer é aumentar esse nível, né? Duas coisas que nós podemos fazer para nos curar em relação a essa confiança ao amor de Deus. Meditar, pega essa semana, medita bastante. Além dessa passagem nós estamos lendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Se isso não é verdade ainda para você no seu coração,
Antes de ler, você fala, Deus me ajuda, eu não estou confiando. Eu não estou vendo dessa forma. Eu estou vendo como uma letra morta, né? Eu só leio aqui, eu entendo isso, mas não dá, eu só entendo, mas eu não estou sentindo que realmente os teus planos são bons para mim. E essa semana vamos falar muito sobre isso, viver o melhor de Deus, viver o novo de Deus. Né? E a segunda coisa que eu sempre sugiro, que pra mim é curador, eu já assisti 1 milhão de vezes, mas eu acho que eu preciso outro 1 milhão de vezes, é assistir a Cabana. A Cabana, aquele cara que fez esse negócio da Cabana, o livro, né, e depois o filme, ele foi um inspirado por Deus para mostrar para nós como que é o amor de Deus. E o ator principal, né, o personagem, aliás, principal, ele é curado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo na cabana. É esse o objetivo de tudo. É ele ser curado, né? Tem uma parte bem pesada, que é a questão da morte da menina, que é bem no início do filme, todo mundo sabe, mas as pessoas focam só na morte dela. Mas na verdade o foco da cabana é o amor curador de Deus. É um filme que sempre a gente tem que rever, né? Para Deus nos curar, para levar para níveis mais profundos do amor e da confiança em Deus. Então essa semana vamos falar muito sobre como viver o novo de Deus. E a base de tudo é confiar que o novo de Deus é bom, que Deus tem planos bons ao nosso respeito. Deus tem planos bons ao nosso respeito. André, em que área? Em todas as áreas. É aí que está o segredo, né? E aí a gente ficou com aquelas vezes, com aquela informação lá que, de popular, né? Sorte no amor, azar no jogo, né? Quem tem sorte no jogo tem azar no amor, uma coisa assim que tem o ditado. Então quer dizer, se eu tenho dinheiro eu não posso ter o amor da minha vida, eu não posso ter uma relação conjugal boa. Então na verdade isso não é verdade, né? Isso aí é uma frase altamente castradora, altamente de escassez. Não, Deus tem planos bons em todas as áreas. Isso é a vida plena, né? E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. E não que você tenha sorte numa coisa e azar em outra. Não, que tenha em abundância. Então que vida abundante é essa, né? Então, por exemplo, olha hoje para o seu peso, né? Eu sempre falo de peso porque eu trabalho com peso, né? E eu vejo tanto que as pessoas são bloqueadas em peso, né? Então, se olha para você, para o seu peso e para a sua saúde, para o seu nível de disposição. Não é só peso, né? Também nível de disposição, nível de saúde. Como é que tá a sua máquina, né? E olha para isso hoje, para a sua realidade, e aí você pensa, será que é isso que é o melhor de Deus para minha vida? Será que é tudo isso que eu já estou vivendo no meu corpo? É o melhor de Deus para minha vida? Ou não? Tem uma coisa muito melhor, a vida plena não chegou ainda no meu corpo, né? Olha para o seu relacionamento, olha para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para as suas amizades, seus relacionamentos sociais, olha para todas as áreas da sua vida. Nós estamos agora tão cedinho aqui ao vivo, como é que foi a sua noite de sono? A sua noite de sono foi aquela que você deita bem e acorda melhor? Você deita só para descansar, porque você está tão bem, mas você deitou bem e você teve uma noite de sono maravilhosa, realmente sim, de reconstrução. E aí você acorda agora e você está muito bem, porque você foi renovado durante essa noite, num sono maravilhoso. Ou você está com dificuldade com insônia? E nessa área, bom dia, Selmar, e nessa área, o que Deus tem para você? Você já tem a vida plena na sua cama, na sua noite? Isso representa plenitude na sua vida ou não? Você vai ter ainda que resolver algumas questões para ter essa noite que você merece. E qual é a noite que você merece? A noite plena, a noite de descanso, aquela noite que você, a palavra de Deus mesmo diz, né, em Salmos, né? Deito e logo durmo. Eu deito e logo pego no sono, porque Deus cuida de mim. O Salmo fala isso, o salmista, né? Então você já tem essa vida plena no seu sono? Ou você ainda é do tipo que acorda várias vezes à noite e acaba que de manhã se acorda cansado? Em todas as áreas, Deus tem para nós o novo. E nós não podemos nos conformar e não ter tudo aquilo que Deus trouxe para nós, né? Imagina a imagem de um carro bem potente, por exemplo, uma Ferrari. Imagina você sendo uma Ferrari, porque é isso que nós somos, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ser o quê? Um Fusca velho, uma Brasília, né? Quando eu era criança tinha um carro, o pai tinha um carro chamado Variante, acho que vocês nem sabem que existiu, né? Mas existiu esse carro, Variante. Era tipo uma Brasília, né? Então você é uma Variante velha, você é uma Brasília velha, você é um Fusca velho, ou você é uma Ferrari, né? Você é a imagem e semelhança de quem te criou. E quem está te falando isso não é a Andréia, né? A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhanças.
e semelhança. Então qual o carro que você é, né? Então uma Ferrari ou coisa melhor do tipo, não sei se Ferrari seria o mais top de tudo, né? Uma Lamborghini, enfim, que carro que você é. Mas imagina esse carro que foi feito à imagem e semelhança do Criador, com combustível adulterado, ou então sem combustível, tanque furado, não consegue, não tem energia, tudo que entra sai, perde energia, né? Andando a 10 km por hora. Quem gosta de carro, acho que o sonho de dirigir um carro desses é colocar tudo, né? Colocar, acelerar numa estrada maravilhosa e voar, né? Voar baixo, né? Então, imagina esse carro a 10 km por hora, a 20 km por hora, né? Então se você tá assim, isso é o novo de Deus? Não, não é o novo de Deus. O novo de Deus é ser tudo o que nós nascemos para ser em todas as áreas da nossa vida, né? É isso que nós batemos na tecla aqui no Thanks God, porque é isso que Deus tem para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana jamais foi capaz de imaginar o que Deus tem para os que o amam, né? Então é isso que nós estamos buscando aqui, a vida em plenitude, todas as áreas da nossa vida sendo plena, né? Porque é isso que Deus tem prometido para nós. E o que pode acontecer muitas vezes, o engano que nós podemos fazer, é querer que Deus haja milagrosamente e nos cure de tudo e que eu durma doente e acorde sã. Isso pode acontecer? Pode, é chamado de milagre, né? É quando Deus age poderosamente e te cura e faz alguma coisa realmente extraordinária. Sim, é verdade. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus quer nos curar e Deus quer nos trazer para essa vida plena através de um processo. E às vezes nós não queremos passar pelo processo, porque o processo às vezes é dolorido. É lembrar daquele relacionamento que machucou, tem que voltar para resolver. É lembrar do pai e da mãe, né? Ontem com certeza, né, Dia dos Pais, foi um dia de dor também para algumas pessoas, de alegria, de dor, porque ou perdeu o pai muito cedo, ou não conheceu o pai, ou o pai não era assim tão bacana, não é a imagem que gostaria de lembrar. Enfim, são tantas dores em relação a pai, são tantas dores em relação à mãe, são tantas dores na vida, né, que nós temos, só que nós temos que aceitar o processo e deixar Deus trabalhar dentro de nós. A mudança, a ressignificação, né? Eu falei sobre isso muito semana passada, né? Ela pode acontecer por um forte impacto emocional ou através de repetição. Repetição eu falo de processo. Forte impacto pode ser uma cura instantânea. Deus agiu e pá, na hora tá resolvido. Já acontece? E sim, eu já experimentei, acho que você também. Deus também age através de milagres, mas Deus também é um Deus de processos. Porque enquanto você está no processo, você vai amadurecendo para ser essa pessoa que eu e você nascemos para ser. E quando nós passamos pelo processo, nós temos a oportunidade de depois tocar a vida de muitas pessoas através do nosso processo, né? Então, quando eu não aceito não viver mais do que tudo que eu nasci para ser, e eu aceito o processo, sim, eu vou ser usado mais tarde por Deus para curar outras pessoas que também tem a mesma dor ou dor parecida com a minha. Tem uma frase do Pablo Marçal que eu gosto muito, que é: o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Aquilo que eu e você fomos chamados para fazer neste mundo, muitas vezes nós somos bloqueados na infância pelo inimigo de Deus, justamente por saber qual era o nosso papel, qual era o propósito nosso aqui na Terra. Então ele bloqueia pai para nos bloquear, para nós nunca descobrirmos para que nós fomos criados. Então o nosso bloqueio, nossos maiores bloqueios, muitas vezes, quase sempre, tem tudo a ver com o nosso propósito nessa vida. Por isso que nós temos urgência. Não é uma coisa para ser feito lentamente, não, é um processo, mas nós temos urgência de eu e vocês, nós nos tornarmos pessoas melhores para a gente também ajudar a instauração do reino de Deus na terra, levando cura e uma vida nova para as pessoas que estão próximas de nós, começando pela nossa casa e levando aí para o nosso trabalho, para todas as pessoas, né? Vamos falar muito sobre essa semana, o novo de Deus. Faça pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer trazer na minha vida que eu não recebi ainda? Conversa sério com Ele, fala: Deus, estou aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver algo novo. Fica até a sugestão aí, né? Esse é o nome de uma música que eu gosto muito. Eu quero viver algo novo.
Vamos fazer disso nosso tema e nosso lema essa semana? Vamos viver, vamos começar conversando com Deus, conversando com a gente mesmo e não aceitando menos do que tudo aquilo que Deus projetou para nós antes da fundação do mundo. E nós não vamos sair dessa terra e passar para outro plano e voltar para a casa do Pai antes de viver tudo isso que nós nascemos para ser. E vamos fazer isso rápido, porque nós vamos levar muitas pessoas conosco para essa vida plena, para o novo de Deus. Beijo no seu coração, feliz segunda, feliz semana, feliz agosto, Deus abençoe sua vida. E amanhã nós estamos aqui falando sobre esse mesmo assunto no Thanks God Every Day.